As flores se abrem na primavera ou o desabrochar das flores é a primavera? Essa é a diferença sutil, mas muito significativa da mente Buda. Sou o Monge Daiko, estou aqui com vocês todas as semanas fazendo comentários desse livro da nossa mestra, A Sabedoria da Transformação. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, deixa um like no vídeo e hoje nós vamos falar sobre a mente Buda. E eu gosto de mostrar para vocês sempre o nosso marca-página, que é o dia que a nossa mestra, Monja Koen Roshi, se ordenou noviça no Zen Center de Los Angeles em 1981. E seu professor foi um grande mestre chamado Maezumi Roshi, que era o abade fundador do Zen Center de Los Angeles. São maravilhosas memórias. E esse é um ditado japonês que fala: a ameixeira se abre na primavera, não. O desabrochar da ameixeira é a primavera. Então essa é uma virada sutil de percepção, de consciência, mas que faz toda a diferença na nossa vida, de uma ideia de dualidade, que a primavera é uma coisa acontecendo e dentro disso a flor aparece, em relação a uma ideia de unidade, que quando a flor aparece, isto é a primavera. Não são duas coisas distintas. Isso fica muito expresso na obra do nosso mestre fundador, mestre Dogen Zenji, que viveu no Japão no século XIII, de 1200 a 1253. E sua grande obra-prima, chamada Shobogenzo, quer dizer, o olho tesouro do verdadeiro Dharma. É um livro com quase 100 capítulos, que quer dizer da ótica, a maneira de ver, o ponto de vista, o olhar maravilhoso da verdade da vida. E tem um capítulo que chama Udi, que ele diz: nós somos o tempo. O tempo é a nossa existência. O tempo não é uma coisa que está girando separada do espaço, que está um dentro do outro ou vice-versa, mas a nossa vida é o tempo. E ele fala: a vida é um tempo em si mesma. A gente não deve pensar que a vida se transforma em morte, que a vida é antes e morte depois. A lenha tem seu momento de ser lenha, com começo, meio e fim. E a cinza tem sua vida de cinza, com começo, meio e fim. E embora a gente pense que a lenha se transforma em cinza, são dois processos interligados, mas ao mesmo tempo independentes. E a gente precisa ter esse olhar de ver que cada coisa existe por si só dentro de uma rede onde nada existe por si só, ao mesmo tempo, relativo e absoluto, como nossa própria vida. Nosso DNA é composto de metade do nosso pai e metade da nossa mãe, 50-50. Não poderia existir separado do nosso pai e mãe. Somos intimamente esses dois seres, que por suas vezes são os seres anteriores, numa ancestralidade quase que infinita. Mas nós somos seres únicos também, somos indivíduos ao mesmo tempo que somos a mistura desses outros inúmeros seres. Então essa é a ampliação da compreensão sobre si mesmo e sua própria vida, que é o que a gente vai falar, é a iluminação, é o Satori, é o despertar. Alguns vão falar de Kensho. Kensho seria a primeira percepção que a pessoa pode ter no caminho budista sobre esse eu verdadeiro, essa grande realidade absoluta que transcende as nossas visões limitadas e relativas. Então tem uma coisa que alguns budistas vão dizer: é o pré-caminho. É antes de conhecer o caminho, antes de conhecer a própria mente, antes de ter esse olhar mais profundo para si mesmo, as pessoas estão, em geral, meio deludidas, meio confusas, meio arrastadas pelos 5 sentidos e sem entender muito bem quem são e o que a vida delas é e como essa realidade funciona. Nesse estado de não ter muita clareza, nós pensamos, por exemplo, que nós somos uma entidade fixa e permanente, eterna, que a nossa vida nunca vai acabar. Nós não gostamos de pensar na finitude nem na mudança. A gente acha que eu sou a mesma pessoa desde que eu nasci, que fui criança e tudo isso sou eu, e eu me agarro a essa identidade que é real, porém não é tudo, não é todo o meu ser, não é a história inteira. Outra parte do meu ser também é verdadeira e também existe, que é a minha natureza maior, o meu eu maior, sagrado, universal, a essência da vida, essencial justamente. Mas se a minha mente está programada
a pensar o tempo inteiro na minha própria preservação, sobrevivência e satisfação, então eu estou sujeito a ter um funcionamento muito estreito, muito limitado, muito menor do que eu poderia ter se eu deixasse esse ego exigente de lado por alguns momentos e funcionasse através dessa essência da vida, que também é em mim. Então é o que a gente vai chamar a mente Buda, a mente Bodai, a mente da iluminação. Tem o mestre Genpo Roshi, ele chama de Big Mind, é a grande mente, uma mente imensa, gigantesca, que inclui tudo que existe, todos os seres, todas as partículas desse universo. É vasta e ampla como grande espaço vazio. E essa grande mente de Nirvana está acessível e aberta o tempo inteiro. Basta você aprender a adentrar esses portais sem porta do Zen dentro de si mesmo, a deixar todo esse falatório de lado e transcender para um espaço de fluxo, de pura presença, de pura vivência de cada segundo, de cada milésimo de segundo. E a gente aprende a alternar, a ir e vir desse estado de flow, que não é a minha identidade comum e social. Até por isso o Buda e seus discípulos têm o hábito de raspar a cabeça. Quer dizer, eu vou me despir do personagem social, familiar, para permitir que outro aspecto mais profundo, mais sutil, mais espiritual e verdadeiro de mim se manifeste, a partir do qual eu vou ter uma visão mais íntegra da totalidade da realidade da vida e de mim mesmo, que não é muito linear de A mais B. Por isso, nosso mestre Dogen vai insistir. Não pense que o outono se transforma em inverno e que o inverno se transforma em primavera, mas cada estação é um período completo em si mesmo. E a gente precisa aprender a ter esse olhar que, embora haja uma transição da noite para o dia, tem aquele lusco-fusco, né, da aurora e do crepúsculo, mas ainda assim, para a natureza não existe mais nada do que esse fluxo incessante do agora. E a gente precisa aprender a desenvolver esse olhar, sair dessa linha horizontal de funcionamento mental e aprender a vir para um estado mais vertical, que é sempre imediato, que é sempre instantâneo e que é sempre, portanto, verdadeiro, porque está sempre conectado com o que está acontecendo no cosmos, na minha frente agora, na realidade imediata à minha frente. Essa perspectiva de ser mais presente a cada segundo, a cada novidade de cada milésimo de segundo, não exclui a horizontalidade, a linearidade histórica da nossa vida, mas pelo contrário, amplia, traz uma nova perspectiva, uma nova possibilidade de existir, que não é apenas carregar um peso emocional de uma identidade construída ao longo dos anos da minha vida, mas eu posso sempre voltar para esse agora, que é sempre novo e onde todas as possibilidades de ser e de expressão estão abertas e disponíveis. Esse ir e vir do meu eu histórico, do meu eu construído, da minha identidade relativa e do meu eu absoluto, imediato, é a nossa prática Zen. E é o que a gente aprende a fazer em meditação. A gente percebe que sempre temos essa escolha de viver o eu ou viver o voto de fazer o bem a todos os seres. E para quê? Para eu me sentir bem com todos os seres. Mas para isso eu preciso desvelar aquilo que está encobrindo a minha percepção, que está me enganando, que está me confundindo. E essa perspectiva horizontal, linear, que eu venho carregando, vai criando como se fossem véus, lentes na minha frente, entre eu e a realidade. Eu preciso ir tirando gradualmente essas coisas que estão encobrindo a minha visão, para eu conseguir ver com clareza a plenitude e o deslumbramento da maravilha deste momento, deste segundo de vida. Conseguir sentir a vida, estar em comunhão com tudo que existe, com todo o cosmos, a grande paz de Nirvana. Então a gente fala de duas perspectivas de prática, horizontal e vertical, súbita e gradual. Primeiro, quando a gente fala de iluminação no Zen Budismo, na nossa tradição Soto Zen, a gente diz Kaijoi. A iluminação é uma combinação de três coisas. Kai,
preceitos, conduta, fazer o bem, ser uma pessoa correta, digna, não criar problema, dificuldade nem para si mesmo, nem para os outros, manter os preceitos, não matar, não roubar, não mentir, não abusar da sexualidade, não negociar intoxicantes, não falar dos erros e faltas alheios, não se elevar e rebaixar os outros, não se rebaixar nem elevar os outros, não ser movido pela ganância, não ser controlado pela raiva e não falar mal de Buda, Dharma e Sangha. Esse é o primeiro aspecto da iluminação. Depois vamos falar de Jo, Samadhi, meditação, Zazen, sentar-se em silêncio, numa postura precisa, controlando o próprio corpo, ficando imóvel por alguns instantes para perceber quem sou eu quando o meu ego não está agindo, quando meus 5 sentidos não estão me arrastando, quando eu não estou mexendo de qualquer jeito, reagindo instintivamente à realidade. Mas por alguns momentos a gente aprende a se controlar, pelo menos controlar o corpo e a respiração um pouco. Isso vai criando um autoconhecimento de uma autogestão, de como eu atravesso os inúmeros estados e confusões emocionais, ansiedades, problemas que temos, dificuldades, coisas boas também, como que eu não fico apegado a boas sensações, a elogios, né? Então, quando a gente fala de autoconhecimento, é também saber lidar com sabedoria com as coisas boas, não apenas com as dificuldades, mas também compreendendo que o que é bom que vem até nós, mas como dizia Chico Xavier, isto também vai passar. E finalmente, Kaijo E seria sabedoria, viver com clareza, com plenitude, com dignidade, ter conhecimento sobre as coisas misteriosas da vida, ter esse misticismo, essa procura espiritual de um olhar mais profundo sobre si mesmo, o que estamos fazendo nesse planeta, qual a melhor maneira de viver, que sentido eu posso dar à minha vida. Não é de sair mudando o mundo e fazer grandes revoluções, são pequenas revoluções que não são no mundo, são em nós, são na nossa mente, é uma virada de perspectiva, de sair justamente desse ego linear, horizontal, pesado, construído para uma coisa leve, ilimitada, não condicionada, não construída e que, portanto, jamais pode ser destruída. Essa é a mente Buda. Alguns vão falar mente crística. Cristo, a palavra Cristo quer dizer o ungido, o abençoado, aquele, aquela cuja mente se uniu a Deus. E a mente Buda se expressa assim, com preceitos, com ética, fazendo o bem, com meditação e com sabedoria. E nós dizemos que quando a pessoa senta zazen, 1 minuto de zazen, 1 minuto de meditação, é 1 minuto de Buda. No momento que a pessoa está sentada em zazen, quer ela perceba ou não, ela está sendo Buda, está deixando uma marca Buda na realidade, está expressando Buda através do seu corpo e mente, está mantendo a mente Buda viva neste mundo, através da atitude Buda, de sentar em Zen, de sentar em meditação e sabedoria, de sentar para expandir a consciência, para expandir o ser. Então, 1 minuto de Zazen é 1 minuto Buda, como 1 minuto de Yoga é 1 minuto Yogi, e nós nos tornamos aquilo que praticamos e fazemos. Nesse sentido, nessa perspectiva, a iluminação é sempre súbita, é sempre imediata, é sempre instantânea. Uma pessoa sentada zazen está expressando e manifestando a iluminação, quer ela perceba ou não. Então, nesse sentido, a iluminação é uma coisa súbita. O momento de entrar em samadhi, o momento de ver sua própria natureza, o momento de encontrar o sagrado e a beleza da vida, o momento de se render, é sempre único, é sempre novo, é sempre agora, é sempre súbito. Mas essas experiências pontuais vão nos transformando ao longo da vida, conforme nós provocamos e buscamos esses encontros sagrados. E aí começa um outro processo, um processo de desgaste do ego, um processo de desvelar os vários entulhos da consciência para revelar o nosso eu verdadeiro. É como você pegar uma coisa que está suja e limpar ela, deixar brilhante, deixar impecável. Você não vai criar uma peça nova, mas você vai permitir que a essência verdadeira daquela peça, seu eu maior e verdadeiro, apareça, se manifeste e brilhe.
A mesma coisa a gente vai fazendo com a gente, com a nossa mente, com os nossos pensamentos extras, a gente vai tirando um pouco essa sujeira, conforme a luz da meditação, da sabedoria e da consciência vai se fortalecendo em nós e vai nos trazendo justamente clareza, clareza daquilo que é verdadeiro e daquilo que é falso, daquilo que é extra, daquilo que eu não preciso carregar em mim. E esse processo, nesse sentido, nessa perspectiva, é gradual. Então nós dizemos, a iluminação é súbita e gradual ao mesmo tempo. E essa é uma discussão que já foi motivo de grandes cisões na nossa escola do Zen. Então teve esse personagem chamado Daikan Eno, em japonês, em chinês era Huineng. Ele viveu no século VII, nasceu no ano de 638 e ele foi estudar na escola do Zen na China, que chamava Shan, né, o Shan budismo. Depois essa palavra vai viajando para o Japão, quer dizer meditação, Shan, Jan, Zan, Zen. No Japão é chamado de Zen, como a gente usa até hoje, né? Mas esse personagem viveu, era um lenhador muito pobre, e ele escuta uma linha do Sutra do Diamante e resolve largar tudo e ir para o mosteiro meditar. Ele fica apaixonado pelo budismo e pela prática meditativa, esse encontro com os níveis mais profundos da mente. É muito interessante, é muito instigante. Ele larga tudo, chega no mosteiro, era semi-analfabeto, então não tinha o nível acadêmico que os outros monges que estavam lá muito mais tempo tinham, mas ele já tinha despertado o olhar para a sua verdadeira natureza, justamente isso que a gente fala, o Satori, o Kensho, muito mais profundamente que seus colegas que já estavam lá há alguns anos, mas estavam muito envolvidos com carreira, com dinheiro, com cargos, com políticas dentro do mosteiro e do mosteiro para com as cortes, né? E ele não queria saber nada disso, era um homem muito simples que tinha despertado o seu olhar Buda, a sua mente Buda. Ele chega no mosteiro, é muito discriminado, e aí de repente fazem um concurso de poesia, de poema no mosteiro. E aí tem lá o queridinho, o certinho, o riquinho do mosteiro, o que só tira 10, que é bom em tudo, vai lá e faz um poema que evidentemente é o vencedor. E o poema que esse menino escreveu foi o seguinte: o corpo é como uma moldura, a mente é como um espelho, e é preciso limpá-la constantemente para que a poeira não se assente. E esse foi o poema vencedor, e faz todo sentido. É a perspectiva horizontal, gradual da iluminação. É preciso limpar constantemente para que a sujeira não assente, e conforme a gente passa uma vida de limpeza, essa luz, essa claridade, essa pureza se manifesta ao longo desta vida. Isso é verdadeiro. Mas o nosso amigo Daikan Eno, analfabeto, passou, pediu para alguém ler o poema que o certinho tinha feito e falou: escreve uma coisa do lado, por favor. E o poema que esse homem semi-analfabeto pede para que escrevam dizia o seguinte: o corpo não é moldura, a mente não é espelho, desde o princípio nada existe. Onde o pó se assentaria? E esse poema expressa um nível de compreensão mais profundo do que o anterior. E o que o abade do mosteiro faz, percebendo a situação, ele dá a transmissão do manto e da tigela, que a gente diz, ele autentica a obtenção do conhecimento por Daikan Eno, mas diz: vai embora, porque aqui você é um recém-chegado, que não vai dar para você ficar. E a partir disso acontece uma cisão na escola, e vão ser chamadas as escolas do Sul e do Norte. A do Norte vai seguir a tendência, a compreensão, o olhar desse que ganhou o poema, que vai dizer que a iluminação é uma coisa gradual. E a do Sul, que é a que sobreviveu o passar dos séculos, vai dizer que a iluminação é súbita. E é onde surge essa ideia de que um minuto de Zazen é um minuto Buda, que a prática é sempre agora, é sempre nova, é sempre imediata. Mas é claro que essa prática imediata e pontual vai se estendendo de uma maneira linear e horizontal, conforme nós a repetimos e nos envolvemos e nos comprometemos a manter sempre viva a procura da mente Buda, a prática dos preceitos e a sabedoria da meditação. E quando nós vivemos dessa forma, nós permitimos que essa luz da lucidez flua através de nós. E quando os momentos difíceis da vida vêm, nós temos um refúgio dentro de nós mesmos, onde podemos nos abrigar, nos proteger e nos orientar.
Essa expansão de consciência nos faz perceber que a vida é muito mais ampla e complexa do que a visão estreita e linear do nosso ego. Talvez o tempo não aconteça de ontem para hoje, de hoje para amanhã, mas seja uma grande espiral de acontecimentos, um grande vai e vem circular, sem antes nem depois, sem princípio nem fim, onde a eternidade inteira está manifesta no incessante fluxo do agora. Então, sou o Monge Daico, estou aqui com vocês todas as semanas fazendo comentários desse livro. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, deixa um like no vídeo, deixa um comentário bem legal para ganhar engajamento. E lembra que só faltam 4 capítulos desse livro. Se vocês tiverem sugestões para o que vai ser a nossa próxima jornada de encontros, por favor, deixa um comentário aí embaixo. Também vai aparecer um QR Code na tela que você pode fazer uma doação, que não é para mim, é para o Zendo Brasil, que está construindo um templo em Campos do Jordão. Lembrando que a nossa sede de São Paulo não é própria, estamos com esse projeto em Campos, que é um projeto próprio, e precisamos mais do que nunca da ajuda e da colaboração de vocês, da generosidade daqueles que acreditam e percebem a preciosidade dos ensinamentos de Buda. Então é sempre uma alegria estar aqui com vocês e nos vemos em Zazen.